Olá, bem-vindos a mais um Estudando a Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 17 de Mateus, um capítulo muito interessante. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a transfiguração de Jesus, o que foi isso que aconteceu. Será que Jesus ele falou com mortos quando a Bíblia diz que ele estava conversando com Elias e com Moisés? Temos esses e muitos outros assuntos aí nós vamos estudar aí no vídeo de hoje. Não perca, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Temos todas as semanas aí um vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui, trazendo sempre um conteúdo de maneira bem simplificada, bem fácil para nós entendermos a Palavra de Deus. Antes de começarmos, porém, vamos orar para que Deus esteja abençoando esse estudo. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Senhor, fale nos nossos corações, que possamos aprender do Senhor nesta aula. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a gente vai começar, né? Vamos então aí lendo a Palavra de Deus. A gente, como tem feito de costume, né, temos estudado sempre capítulo a capítulo a Palavra do Senhor. Estamos aqui em Mateus capítulo 17. Se você ainda não acompanhou, temos todos os capítulos aí, já os 16 capítulos anteriores aí, em vídeos aí, numa playlist aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas aí através desse estudo bíblico. Vamos lá então, Mateus capítulo 17 diz assim. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Apenas lembrando o que aconteceu no capítulo 16. Lá no capítulo 16 é o capítulo onde Pedro ele faz a grande afirmação para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo alguns minutos depois, Jesus fala que ia ser morto. E aí Pedro quis negar e ele fala: para trás de mim, Satanás. Então, naquele grande dia onde Pedro, então 6 dias depois daquilo, ou seja, aquele dia realmente ficou marcado na vida de Pedro. A gente vê que realmente Pedro ele fica marcado aí nesse dia, e tanto que a gente vê que provavelmente esse capítulo 17 provavelmente deve ter vindo chegado aos discípulos através da narrativa de Pedro. Claro que a gente já tem aqui no começo Pedro, Tiago e João, foram os únicos testemunhas oculares do que aconteceu, mas lá no final do capítulo a gente vê que só Jesus e Pedro estão. Então, ou seja, 6 dias depois Pedro, aquilo lá ficou marcado na vida de Pedro. No dia em que Pedro, ao mesmo tempo ele revelou quem que era Jesus. Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, sendo ele o próprio Deus. E ao mesmo tempo ele é chamado de Satanás, como repreensão de Jesus. Então, 6 dias depois esse evento acontece, que é a transfiguração. Vamos ver então, vamos ler aí até o versículo 8, olha lá o que diz. E Jesus foi transfigurado, ou seja, só voltando ao versículo 1, Pedro e os irmãos Tiago e João, Jesus tomou eles e levou eles a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levante-se e não tenham medo. E então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, olha, é bastante interessante aqui, porque a gente vê nesse relato que é chamado de a transfiguração. Por quê? Porque diz que aqui no versículo 2 que Jesus ele foi transfigurado, ou seja, a forma de Jesus ela mudou. E Jesus, como ele era visto, ele não foi visto nesse momento. Tanto que aqui diz que o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ou seja, foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus teve o seu rosto brilhando como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, bastante até parecido com a visão de João, desse mesmo João aqui, que é irmão de Tiago, o discípulo amado de Jesus,
lá em Apocalipse, lá no começo de Apocalipse, quando João vê Jesus Cristo já glorificado. Né? Então é algo bastante interessante. E uma coisa que me chama bastante atenção é que não estava somente Jesus, mas também apareceram ali Moisés e Elias falando com Jesus. Né? Isso me chama bastante atenção quando a gente vê aqui esse capítulo, porque primeiro que é algo maravilhoso, né? A gente vê aqui Moisés e Elias. Né? Moisés aqui ele já não estava mais aqui no contexto bíblico desde a sua morte lá, né? Isso e já havia bastante tempo aí que a morte de Moisés já havia ocorrido, né? Aí mais de quase 1500 anos já. Elias também muitos anos antes aí, né? De Jesus também. E eles apareceram e eles falavam com Jesus, né? A primeira coisa que me chama a atenção é que como que pode Moisés, que já estava morto, e Elias falando com Jesus, né? Porque quando a gente fala a respeito da transfiguração, né, de Jesus, uma das coisas que a gente vai ver é que existem textos bíblicos que proíbem se falar com mortos. Né? Então vamos dar uma olhada só, né? Só para a gente poder ver. Olha lá o que diz. Deixa eu abrir aqui o texto bíblico para todos acompanharem. Né? Olha lá, Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Olha lá o que diz. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Né? Primeira coisa que me chama a atenção é que falar com mortos, consultar os mortos, é um pecado. Mais do que um pecado, é uma abominação. A palavra de Deus diz que é uma abominação. Como que pode, então, né, Moisés e Elias terem falado com Jesus? Como que pode Jesus? Será que Jesus pecou quando Jesus estava falando com Moisés e Elias? Porque ele estava, na verdade, falando com mortos. Né? Como que fica isso daí? Né? Será que Jesus ele pecou por causa disso? E, ao mesmo tempo, a própria palavra de Deus diz que Jesus não pecou. Né? Como é que fica isso, então? Né? Vamos entender um pouquinho disso daí para a gente desmistificar um pouco isso daí. A primeira coisa importante da gente saber, meus irmãos, é que, assim, Elias, vamos primeiro falar de Elias, depois a gente fala de Moisés. Elias é o caso mais fácil aqui, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também. Mas Elias, olha o que a palavra de Deus diz, como que foi a morte, assim, ou seja, a passagem de Elias para o mundo vindouro. Né? Diz que estava lá Elias e Eliseu. Aliás, é muito interessante, 2 Reis, capítulo 2. Depois leia como que foi esse evento. Depois eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu. Né? Diz assim, enquanto iam caminhando aqui, Elias e Eliseu, né? E falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha aí o que aconteceu. Como que ele foi tomado aos céus, né? Aqui já é o segundo homem, assim como Enoque, que diz que Deus o tomou, a gente vê aqui também Elias. Elias, esse homem que ele sobe ao céu num redemoinho, né? Ou seja, Elias, ele foi um dos homens que não provou a morte, ele foi arrebatado aos céus, né? Ou seja, passou um cavalo de fogo com cavalos de fogo e aquilo fez uma ventania, fez um redemoinho, e aquele redemoinho levantou aí Elias para o céu. Né? Então a primeira coisa que a gente vê é que assim, Elias ele oficialmente não morreu. Ele é um dos homens, né, que a gente vê na Bíblia, que ele oficialmente, a Bíblia não diz que ele morreu, diz que ele foi tomado vivo para os céus. Né? Então, no caso de Elias, não haveria problema Jesus falar com Elias, né? Porque Elias está vivo, ou seja, né, ninguém nunca viu Elias morrer. Então, oficialmente, né, não tem aí o atestado de óbito de Elias, digamos assim. Elias ele foi tomado vivo aos céus. Então, quanto a Elias, não haveria problema. Né? Apesar que, né, eu discordaria de hoje pessoas quererem invocar Elias, alguma coisa do tipo assim, totalmente fora do contexto bíblico. Né? Mas a gente vê aqui que Elias ele não morreu, então não haveria pecado em Jesus estar falando com Elias. E com relação a Moisés, com Moisés o caso é mais complexo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés morreu.
Olha o que diz lá em Deuteronômio 34, 5 e 6. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. E aí, como é que fica? Moisés morreu. E se Moisés morreu, como é que fica isso daí? Será que Jesus falou com mortos? Porque aí, no caso, Moisés morreu, né? Sim, Moisés morreu, mas existe um outro versículo bíblico que eu queria chamar a atenção de vocês também, que é Judas capítulo 1, versículo 9. Veja que nenhum livro, nenhum versículo está na Bíblia por coincidência, né? Olha o que diz lá Judas capítulo 1, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Né? O que está dizendo aqui? Aqui diz nesse versículo que Miguel, né, o arcanjo Miguel, ele estava brigando com o diabo porque ele estava querendo o corpo de Moisés. Né? E aqui, né, na verdade, tanto que o foco desse versículo nem é tanto a questão do corpo de Moisés em si, mas é a questão do fato da gente não brincar com o diabo, mas sim que dizer que o Senhor repreenda, né? Ou seja, a autoridade do Senhor na questão da expulsão de demônios, né? Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, por que Miguel estava brigando com o diabo por causa do corpo de Moisés? Por quê? Porque, ora, a gente sabe que a Bíblia diz que quando a gente morre, né, o corpo ele é sepultado e o espírito ele volta para Deus que o criou. Então é isso que a palavra de Deus diz, que quando nós morremos, o nosso corpo ele fica aqui na terra e o espírito ele volta para Deus. Ora, Deus ele já tinha o espírito de Moisés. O que Deus ele ia querer com o corpo de Moisés? Por que Deus ia querer, né, brigar com o diabo, me dar aqui o corpo de Moisés? Por que eles estavam brigando a respeito do corpo de Moisés? Ora, porque era simples, Deus ele queria ressuscitar Moisés. Por quê? Porque corpo mais espírito é a alma vivente. Né? Isso que é a definição de uma alma, de um ser vivo. Né, de uma alma vivente, melhor dizendo, né, não de ser vivo, planta, todos aí somos, né, mas a alma vivente, ou seja, um ser vivente, uma alma, ela é definida como um corpo mais o Espírito de Deus. Ora, Deus já tinha um Espírito, para que Deus queria o corpo? Para novamente transformar Moisés, ressuscitar Moisés, né, e depois a gente vai ver o porquê. Por que será, né, que Deus ele queria ressuscitar Moisés, né? Aí a gente pode até dizer, poxa, por que Moisés por que Moisés ele foi ressuscitado? Que história é essa? Como que fica isso daí? Será que isso daí não bate um pouco? Porque Moisés seria uma exceção, né? Porque a gente sabe que Jesus Cristo ele é a primícia, né? Ele é das primícias dos que dormem, né? Então seria uma exceção aqui nesse caso, né? Moisés, tanto Elias também seria uma exceção, né? Porque por que vai aparecer Moisés e Elias? E claro que é uma exceção, né? Por que lá na transfiguração aparecem Moisés e Elias e não vai aparecer Daniel, não vai aparecer Enoque, não vai aparecer Noé, né? Não vai aparecer alguns outros os profetas, Jeremias, Daniel, aqueles que eram chamados de amados de Deus, né? Por que ali aparecem Moisés e Elias, né? Ora, meus irmãos, isso nos dá uma indicação muito forte de que Moisés e Elias, eles são, na verdade, uma exceção aqui na Terra. Esses dois homens, eles não são simples homens, digamos assim. Assim como Jesus, ele não é um simples homem. A gente sabe que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas quanto a Moisés e Elias, eu gostaria de chamar a atenção para um texto de Zacarias capítulo 4, que na minha interpretação, eles se aplicam bem em tanto Moisés quanto Elias. Por isso que a gente vê eles na transfiguração, né, como o cumprimento, né, dessa visão aqui de Zacarias. Olha o que diz lá Zacarias 4, de 12 a 14. E acrescentei uma segunda pergunta. O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu, você não sabe o que é isto? Eu respondi, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Então aqui na visão de Zacarias, primeiro Zacarias ele tem a visão do candelabro de ouro, né, ou a menorá, né, que é aquele candelabro com 7 velas, né, ou 7 candeeiros, né, que ele é símbolo do Espírito Santo.
E aqui a gente vê também as duas oliveiras, que são símbolos de Israel e da igreja. E a gente vê também 2 ramos de oliveira aqui, né, que na visão de Zacarias, que são o quê? Ele está falando que são 2 ungidos, ou seja, 2 homens, 2 pessoas, e sempre um ungido ele é tido para homens, né, para pessoas que estão a serviço do Senhor de toda a terra. O Senhor de toda a terra a gente sabe quem é Jesus. E esses são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Então é interessante porque a gente vê que Jesus ele tem 2 ungidos que estão a serviço dele, né? E a gente vê isso tanto no Antigo Testamento, né, por incrível que pareça, né, você pode até ver, né, por exemplo, na aparição com Abraão, né, quando aqueles 3 homens que se apresentam para a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente vê que um deles é o Senhor de toda a terra, e junto com eles estão 2 homens ajudando lá, que ora são chamados de homens, ora são chamados de anjos, né? Da mesma maneira, quando Jesus ele morre, né? Quem que está lá no túmulo de Jesus, né? Em um evangelho diz que são 2 anjos, em outro evangelho diz que são 2 homens. Ora, podem ser eles, não estou dizendo que são, mas a gente percebe que esses homens eles estão aí a serviço do Senhor de toda a terra, ou seja, eles estão a serviço de Jesus. Eles são seres especiais, né? Elias e Moisés. E realmente, quando a gente olha o que eles fizeram, Elias e Moisés, eles não foram homens, né, comuns, apesar do próprio livro de Tiago dizer que Elias ele é um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Apesar disso, né, a gente sabe das coisas que eles fizeram, fazer cair fogo do céu, fazer abrir o mar vermelho, né? E isso é bastante interessante, é até muito interessante quando a gente olha a morte de Elias como ela foi. Lá em 2 Reis capítulo 2, depois você pode dar uma olhada, mas diz que quando Elias ele foi tomado para o céu, a roupa dele caiu, o manto dele caiu na terra. Ficou só o manto dele, foi arrebatado, a roupa dele, o manto dele caiu na terra. E diz que Eliseu, ele pegou o manto e ele bateu na água, e quando ele bateu na água, diz a palavra de Deus que o rio Jordão se separou. Olha que interessante, né? O mesmo espírito, né, de Elias é o espírito de Moisés também, né? Por quê? Porque foi Moisés que separou as águas, né? Então, a gente vê esse mesmo espírito operando tanto em Elias quanto em Moisés. E a gente vê algo bastante interessante lá no Apocalipse, né? Quando a gente vai lá em Apocalipse, a gente vê sobre as 2 testemunhas, né? Os milagres que elas fazem, as 2 testemunhas do Apocalipse que ainda virão, né? Então elas antes, né, do dia do Senhor, essas 2 testemunhas elas vão pregar antes do grande terrível dia do Senhor, e a gente vai ver, né, que ali as 2 testemunhas elas fazem milagres, foram os mesmos milagres que tanto Moisés quanto Elias fizeram. Então é bem provavelmente que aquelas 2 testemunhas sejam também Elias. Bastante interessante a gente ver aqui, né, esse texto, né, porque a gente vai ver que tanto Elias quanto Moisés eles não são simples homens, né? A Bíblia ela continua, né? Veja lá, vamos lá continuar no versículo 9 a 13, continua falando de Elias. Olha o que Jesus ele fala. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram até o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que ele já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista, né? Olha que interessante, porque Jesus aqui ele fala 2 coisas, né? Ele fala, olha, Elias virá e Elias já veio, né? Então Jesus ele fala, né, no versículo 11 ele fala da vinda de Elias como uma vinda futura, né? Elias virá. E ao mesmo tempo ele fala, Elias já veio, né? E ele se referia ao espírito de Elias que estava também sobre João Batista. Então, assim, longe de mim dizer que eu creio em reencarnação. Tá? O livro de Hebreus é claro, né, que diz que aos homens é dado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Né? Então, para mim é claro que, né, eu não creio que um espírito ele sai de um, reencarna no outro. Eu não creio nada disso. Agora, de alguma maneira, a gente tem isso acontecendo Elias com João Batista. Né? O espírito de Elias estava sobre João Batista, né? Assim como o próprio espírito, esse mesmo espírito estará
né, sobre as duas testemunhas no final dos tempos. Se será realmente Elias, né, a mesma pessoa, isso daí é uma incógnita, a gente vai descobrir só nos céus eventualmente, né? Mas, de novo, né, a regra é a regra clara, né, de que aos homens foi dado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo, né? E Elias e Moisés são exceções, tá? Ou seja, tanto que eles são Por que são exceções? Porque são o que a Bíblia diz, né? São assim como a gente tem os 24 anciãos, os 4 seres viventes, a gente tem esses 2 ramos de oliveira que assistem o Senhor de toda a terra. São 2 homens que Jesus pegou para ele e falou: vocês vêm aqui, vocês vão estar na terra aí por algum momento, ou por alguns momentos, mas vocês vão me ajudar aqui no meu ministério, né? Então é isso que... E Moisés também, a gente tem, né, como a gente tem a lei, os profetas e o Novo Testamento, né? Moisés, ele representa a lei, e Elias representa os profetas, né? Então a gente tem bastante aí essa representatividade também de Jesus, ele sendo o cumprimento da lei dos profetas também, algo bastante maravilhoso também. Então a gente vê isso com Elias, né? Quando a gente vê a respeito de Elias, né? Por que os discípulos perguntaram, né? Por que Elias tem que vir primeiro, né? Porque lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, existe uma profecia. Diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, os discípulos, eles queriam saber, né? Quando que Elias vem? Né? Elias já veio. Por isso que muitos até falavam de Jesus, ele é Elias, né? Que haveria de vir, né? Então, mas não, Elias ele ainda não veio. Ele já veio, na verdade, e ele ainda virá. É, né? Isso que Jesus está falando, né? O que a gente sabe a respeito de Elias? É que ele já veio, né? Ponto final. Né? Aqui é o que a Bíblia diz que ele já veio. Elias já veio, ponto final. E também Elias virá. Então essas são as duas coisas que a gente tem a respeito da palavra de Deus. E com Jesus a gente não discute. Por que eu não discuto com Jesus? Sabe por que eu não discuto com Jesus? Porque veio uma voz do céu, né, na transfiguração, que Deus fala o seguinte: olha, este é o meu filho amado em quem me agrado, escutem o que ele diz. Então esses homens que ouviram essa voz do céu caíram com o rosto em terra, estão dizendo: olha, Deus, uma aparição de Deus em forma de nuvem, falando com os discípulos, uma voz do céu, né, dizendo: olha, este é o meu filho amado, ouçam o que ele disse. Então, o que Jesus está falando aqui, né? Jesus falou, a água parou, né? Como diz o ditado, né? Então, Elias já veio de fato, e Elias ainda virá aí no futuro. É isso que a gente sabe aí da palavra de Deus. Como que ele virá, né? Se será uma das testemunhas, eventualmente é provável que seja até pelos milagres que as duas testemunhas são. Eventualmente sim, se não, será de alguma outra maneira. Quem estiver vivo aí no final dos tempos, vamos descobrir isso daí, nesse mistério aí. Vamos lá então, versículo 14. Vamos lá. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus reclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Mas Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé de vocês, que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Até aqui. Veja que aqui Jesus ele vai falar de novo, né? A gente tem aqui um relato, né, de que tinha aí o filho, né, de um homem, né, que se aproxima de Jesus. Ele fala: olha, meu filho ele tem muitas convulsões, né, ele fica endemoninhado, né, ou seja, no caso aí de possessão demoníaca. E os discípulos não conseguiram curar Jesus. Os discípulos eram um demônio e os discípulos não puderam curar, né? E aqui os discípulos perguntam: por que a gente não conseguiu curar, né? E Jesus vai falar: olha, por causa da pequena fé de vocês. Então a fé ela é algo imprescindível. E como que essa fé ela vem? Né? Por isso que a gente vê aqui um pouquinho mais para frente, olha, esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum.
né, que a gente vê esses colchetes. Por que existem esses colchetes aqui? Em algumas Bíblias a gente vê esses colchetes. É porque em algum dos manuscritos esse texto ele não está, esse trechinho aqui ele não está escrito. Tá? E em alguns manuscritos estão, em alguns outros não. Né, veja que isso não muda, né, praticamente em nada. Né, se a gente tirasse esse versículo aqui, não mudaria doutrina nenhuma, né, nem com relação a Jesus, quem ele é, as coisas, né, essenciais do Evangelho. Né, tanto que tem muitas falam, mas existem diferenças dos manuscritos, mas veja que as diferenças elas não são suficientes para a gente dizer que temos uma doutrina a mais ou a menos a respeito disso. Né. Mas algo interessante, né, que me chama a atenção é justamente isso, né, que é justamente a questão da oração e do jejum, da importância que essas práticas têm. A gente já falou sobre isso, né, a gente chegou a comentar sobre isso já aí nos capítulos passados de Mateus, de que tanto a oração, quanto o jejum, quanto as esmolas, elas são práticas da vida cristã que são muito importantes. Então nós que somos cristãos, a gente tem que sempre nos lembrar de que tanto a oração quanto o jejum são coisas imprescindíveis na vida cristã. Né? Devem ser práticas da nossa vida. Se a gente não tem essa vida, essas práticas de jejum e oração, isso está relacionado à nossa fé. Porque veja que foi a falta de fé que não expulsou o demônio. Não foi a falta de jejum e oração, foi a falta de fé em última instância. Logo, o jejum e a oração são coisas que nos ajudam a aumentar a nossa fé. Né? São práticas que nos ajudam aí a aumentar a nossa fé. Então, é bastante interessante esse trecho aqui que vai mostrar para a gente, né, como é importante nós estarmos sempre buscando ao Senhor, né, e eventualmente, né, o poder demoníaco também, que às vezes a gente ora algumas coisas nós como discípulos de Jesus não vamos conseguir fazer, e realmente precisamos de pessoas aí que estão mais consagradas aí, buscando mais o Senhor em jejum e oração para poder fazer algum tipo de obra aí na vida das pessoas, né. E por fim, né, o último trecho aqui, né, de Mateus 17, esse último trecho bastante interessante também. Olha o que diz. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, e os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. É bastante interessante esse trecho, porque em algumas Bíblias essa seção ela está dividida em 2. Né? Tanto na minha Bíblia eu vejo aqui que ela está dividida num trecho, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E na tua Bíblia, se você tem uma Bíblia escrita, ela deve estar assim também, né? Então, o primeiro trecho ele tem assim, né? Os versículos 28, 22 e 23 diz assim: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E aí, a partir do versículo 24, é um outro trecho, como diz: Jesus paga imposto. E aí eu comecei a estudar em separado esses trechos, mas eu vi que eles não são separados, eles são juntos. Porque veja o que acontece, né? Jesus ele fala: olha, eu vou morrer, os homens vão me pegar, vão me matar, eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos ficam todos tristes, né? E aí, no próximo trecho diz assim, que chegaram homens perguntando se Jesus não ia pagar imposto. Agora, vamos pensar bem, né? Jesus estava para morrer. Jesus estava falando: bom, eu já sei quando que eu vou morrer. Por que Jesus ia pagar o imposto? Poxa, eu vou pagar imposto se eu vou morrer? Né? Para que eu vou pagar imposto? Vão cobrar de quem, né, esse imposto? Né? E aí eu comecei a entender porque o que Jesus ele estava fazendo. Por que Jesus pagou imposto? Para não escandalizar as pessoas, né? Para que não escandalizemos, vá ao mar, pegue o peixe, né, e tire a moeda da boca do peixe e pague esse imposto. Esse imposto era o imposto que era cobrado pelo templo,
para todo judeu acima de 20 anos, né? Eram 2 moedas de prata, que corresponde mais ou menos a 2 denários, a 2 dias de trabalho, que ele era pago pelos homens para a manutenção do templo, né? E uma coisa que me chama a atenção, né, que Jesus mesmo antes da sua morte, Jesus estava pagando seus impostos, ele estava com as suas contas em dia, né? Jesus não queria deixar o nome sujo na praça, né? Quantas pessoas deixam o nome sujo? Né? E quando eu estava lendo esse texto, Deus falou muito isso daí. Quantos crentes hoje têm um nome sujo na praça? Quantos crentes hoje dizem que são cristãos, né, as coisas maravilhosas, vivem aí no mistério, na transfiguração, né, nas coisas, né, nas profundidades das coisas de Deus, Elias, Moisés, escatologia, 2 testemunhas, e estão aí com o nome sujo na praça. Né? E como é feio isso, né? Tanto que a própria palavra de Deus, lá em Provérbios, ela vai nos ensinar a respeito disso, né? E muito mais importante do que as riquezas, né, é o bom nome, né? Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Né? Então, Jesus, ele não queria morrer, não sair pelas portas do fundo, ser reconhecido como, esse aí que está na cruz, ele ficou devendo dinheiro aqui, estou vendo na minha caderneta que ele ficou me devendo, né? Não, Jesus, ele estava lá com as suas contas em dia, né? Ou seja, ele pagava os seus impostos, dava a César o que era de César, dava a Deus o que era de Deus. Então isso é uma lição para nós, né? Não é porque nós somos filhos de Deus, não é porque nós somos os filhos, como Jesus fala, eu sou filho, então eu estou isento de algumas coisas. Não, nós temos que viver conforme as regras, né? Se é imposto, temos que pagar imposto, temos que fazer o que é certo, né? Se somos servos de Deus, se somos sacerdotes de Deus, pastores, se trabalhamos em casa de Deus, mais ainda, temos que dar exemplo, ser exemplo, para não ser aí pessoas que vão aí, como o próprio Jesus fala, não escandalizar as outras pessoas. Né? Quantos escândalos tem tido aí por aqueles que se dizem crentes, que têm um nome sujo na praça. Né? Por isso que nós que somos crentes devemos dar exemplo na sociedade, exemplo como bons pagadores de impostos, exemplos como homens e mulheres que honram a sua palavra, que honram o seu nome. Isso, Deus, ele se agrada disso também. Isso é muito mais importante do que outras coisas, porque é o nosso testemunho, é o testemunho muito mais do que nosso testemunho de Jesus. Quantos homens e mulheres têm escandalizado o nome de Jesus ou têm colocado vergonha ao Evangelho? Por quê? Porque dizem, olha, tá vendo, aquele lá tá me devendo e diz que é crente, tá com o nome sujo na praça e diz que é crente. Então essas coisas são importantes. Nós que somos filhos de Deus, nós devemos sempre estar buscando ao Senhor, devemos sempre estar também buscando dar bom testemunho das coisas de Deus, né? Sabendo que o Senhor, ele cuida de nós. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus poderoso, Jesus Cristo poderoso, cuja face brilha como o sol, cuja roupa resplandece como a luz. Senhor Deus, obrigado porque por esse testemunho de Mateus 17, onde pudemos ver um pouco da sua glória, e nós ansiamos, Senhor Deus, o dia onde nós o veremos como o Senhor é. Sabemos que um dia nós sim o veremos como o Senhor é, e que esse dia seja antecipado, Senhor Deus, que possamos ver esse dia, Senhor Deus, tão breve, seja a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem continuaremos o estudo de Mateus, não perca. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.